Fala pessoal, bora para mais um vídeo hoje. A gente vai estar aprendendo aí como fazer placas de muro, né? Não só de muros, mas podem ser feitas aí casas também com essas placas, eles são bem resistentes. A gente vai começar aí colocando 3 carrinhos de areia cheio, um carrinho de brita zero, um saco de cimento. A gente abre aí, faz essa mistura, né? Mistura os três, abre, começa a colocar água e a gente vai mexendo até deixar sobre esse ponto aqui, ó, pessoal. Tem que chegar nesse ponto aqui a massa. Não tão molhada, mas seca um pouco. A gente vai passar aqui para a forma. Vocês estão vendo aí algumas gotículas de água na estrutura e da forma, né, para fazer as placas. Por quê? A gente passou óleo preto para não agarrar tanto, né, a mistura da massa não agarrar tanto aí na estrutura da forma para fazer a placa. A gente precisa nivelar esse fundo aí, que é a terra, nivelar ele direitinho para sair a placa também nivelada, né? Sair ela mais retinha. E a gente vai começar colocando jornal, tá? Eu preciso jornal, pessoal. Uma quantidade aí, depende da quantidade de placas que vocês vão fazer. Depois a gente vai começar a colocar a massa, né? Colocar uma camada bem fina. Depois a gente vem colocando o arame. A gente vai precisar de 3 arames, né? Na medida que é o comprimento da placa, que no caso é 1,5 m de placa de comprimento e de largura aí, ela tem 60 centímetros e de espessura aí cerca de 2 centímetros. A gente coloca os 3 arames, um em cada canto. Tentar colocar o mais reto possível, pessoal, para segurar mesmo, porque às vezes o arame fica mais torto e aí não fica tão firme, que é isso que vai dar, né, estrutura para a placa. Caso você ache que compense colocar mais, você pode colocar mais também, aí é sugestivo colocar ele no sentido contrário. E aí vocês vão colocando, vão firmando, colocando um pouco de massa. Agora vocês estão vendo aqui que meu pai tá me ajudando, né? Mas isso você consegue fazer sozinho também, dá um pouco mais de trabalho. Mas aí firmou, a gente vem completando essa masseira aí, né? A gente vai completando essa forma aí. Pessoal, lembrando que essa forma que a gente tem aqui, ela você faz 2 placas, porque uma é sobre medida da outra. Então, a gente tá vendo aí que a gente tá rebaixando um pouco aí a massa que a gente colocou. Por quê? Para ela não pegar na segunda parte, que é na segunda placa, no caso, que vai vir acima dessa. Então, aí, olha a medida aí, tá vendo? Aí, olha esse traço que tá aqui, é a medida certa, é até onde tem que vir a primeira placa, ou seja, é o limite dela. Nessa primeira curvinha aí é o limite dela. Feito isso, né? A gente vai dar aí um acabamento, esconder toda essa partezinha do jornal que tá para fora, tampar direitinho. É muito cuidado também, pessoal, quando vocês forem colocar o jornal, no caso, não deixar espaço vago, porque se vem a massa, ela pode colar na próxima placa, né? Muito fácil, então não pode deixar nenhum buraquinho aí com o papelão, o papelão não, o jornal, no caso, aparecendo na placa. Após isso, a gente vem nivelando, a gente passa aí uma régua. A medida e base, gente, é a divisão das placas, tá? Da primeira para a segunda. Agora, a gente já vai fazer a segunda placa e é o mesmo processo, né? E já fizemos a primeira, tá prontinho, fizemos o acabamento, né? Com a colher mesmo, viemos queimando. Depois, a gente vem colocando mais jornal para começar a fazer a segunda placa. E até o momento, a gente não mexeu aí, né? Na forma, tá vendo? Ela continua da mesma forma que a gente colocou no início. E não pode, nessa segunda placa que a gente tá começando a fazer, não deixar aparecer aí nem um pouquinho da primeira placa, no caso. Porque se aparecer, é sinal que o jornal não tá cobrindo por 100% e vai acabar atrapalhando, que vai pregar uma placa na outra. Aqui a gente vai começar agora a colocar, né, as 4 peças que são aí o gabarito, na verdade, né, para ir subindo a forma e assim fazendo. Pessoal, percebe que tem a parte, as laterais da placa tá um pouquinho, digamos que chanfrada, um pouquinho desnivelada na pontinha. Pois é, isso aí facilita na hora que a gente for fazer o encaixe no poste, tá? É só por isso, mas é muito pouco mesmo, coisa assim de meio centímetro, tá? Não pode ser muito. Aí a gente colocou aí, bateu os 4 pontos, né? E aí agora a gente vai começar a levantar a placa.
Aí, olha, pra nivelar de acordo com os furinhos. Depois eu vou explicar direitinho como que funciona essa parte. Mas a gente vai começar a levantar. A gente vai levantar até onde? A gente vai levantar até o primeiro risco, que é aquele risco do meio, quando eu falei na primeira placa que era a base, tá? Então a gente vai levantar até ele. Aí vem e coloca o prego, que aí ele vai sustentar a forma. Então aí no caso agora vai ficar tampando só a segunda placa que a gente fez, pra gente poder fazer a de cima, ok? Não dá muito trabalho, né? Isso aí é questão de um pouquinho de paciência e tempo. E batendo aos pouquinhos nos quatro cantos até nivelar. Na medida que você vai batendo, ela mesma vai nivelando. E você vai acompanhando aí pelo lado de dentro, através do risquinho mesmo que tem de divisão. De uma placa para outra, na forma mesmo aí, ó. Tá vendo? Aí, ó, tem a divisão aí certinha, não tem como ter erro. E disso aí a gente dá seguimento, aí às vezes tem esses trinquinhos, tá vendo? Mas depois ela vai se ajeitando também, vai acomodando, até porque a gente vai colocar mais jornal aí em cima, pra depois começar a fazer, no caso aí, a terceira placa. E aí esse gabarito, tá vendo, pessoal? Ele já é de acordo com a largura da placa mesmo. E de acordo também, claro, com a largura aí, né, da forma. Então, tem cerca de 2 centímetros de um furinho para o outro. É toda gabaritada mesmo para a gente não ter erro, né? Não fazer erro, não fazer erro na hora de estar subindo, né? Essa forma. É só questão de atenção mesmo. Fez uma placa, subiu mais um furinho. Fez outra placa, mais outro furinho. E sempre dos quatro lados, né? Para não ter erro. Se houver alguma interferência, você vê que a forma não tá firme, é sinal que precisa bater e nivelar esses quatro pontos aí, que é no caso, né, a gabaritação mesmo da forma e as placas. Aí vai batendo aos pouquinhos até nivelar, viu que ela ficou firme, tudo ok. Pode dar seguimento aí no processo de preparo das placas. Aí, olha, tudo certinho, tudo prontinho. Aí a gente vai começar já, né, a fazer a terceira placa aí. Eu sugiro, pessoal, que vocês acompanhem realmente aí os furinhos, sabe? Prestem bastante atenção nos furinhos na hora de subir. Aí, olha, tem esse furinho e o outro furinho. Então, vou fazer a próxima placa, próximo furinho. E aí, a gente vai seguindo os furinhos e vai fazendo até onde você achar que precisa. E olha, você pode fazer cerca de 50 placas, até mais, né? Vai ficar mais complicado para trabalhar por causa da altura, mas dá tudo certinho. A gente já tá preparando aqui um pouco mais de massa, né? E olha aí, onde que a gente já conseguiu fazer, né? Mas a gente vai fazer bem mais. A gente vai fazer cerca aí de 22 placas, 26 placas, pessoal. Isso aí, no caso, a gente vai precisar de duas maceiras, tá? Em média, para conseguir fazer essas 26 placas. Ou seja, compensa muito, né? A gente fazer, às vezes você não tá com condições de fazer na alvenaria mesmo, bruta, tijolo, areia e cimento, é uma boa estratégia aí você poder fazer com placa, né? Que também é muito bom, é seguro, não é nada inseguro que possa vir a cair ou coisa do tipo. Então, dando seguimento aí, a gente vai continuar fazendo. A gente já fez aí cerca de 12 placas, né? E aí a gente vai partir agora para a segunda etapa, que foi essa maceira aí que a gente acabou de preparar para terminar aí o nosso trabalho de hoje, tá? Olha aí, sempre tendo esse cuidado e muito cuidado também, pessoal, mais uma dica. Quando vocês for passar a colher, igual eu tô passando aqui, ter cuidado para não passar ela no jornal e rasgar. Porque um furinho que tiver no jornal vai prejudicar muito na hora de descolar essas placas. Por quê? Porque elas colam uma na outra e dá muito trabalho pra gente descolar ela depois, entendeu? E aí fica bem complicado. Outra dica também é trabalhar dois, igual eu tô trabalhando aqui com meu pai. Então ajuda muito, principalmente igual na hora de subir as placas, organizar a ferragem. Às vezes, igual no nosso caso, a gente não comprou uma ferragem nova, né? A gente usou pedaços que a gente tinha mesmo da cerca que a gente estava fazendo. Então a gente usou esse arame, no caso, né? Usamos esse arame e aí tem alguns trabalhinhos, vocês acabaram de ver eu fazendo aí, entortando ele com a mão mesmo para caber dentro da placa, né?
igual aí a gente sempre tá ajudando, um faz um acabamento de um lado, outro do outro, que facilita bastante, né, o serviço a dois. Mas caso você não tenha uma pessoa para te ajudar, você consegue sozinho também. Às vezes vai demorar um pouco mais, você vai com um pouco mais de cautela ao subir aí, né, a forma para não estar atrapalhando, não estar desfazendo as quinas, mas dá certo também. Após isso aí, pessoal, a gente vai deixar cerca de 15 dias, tá? Quanto mais tempo, melhor, mas 15 dias é o suficiente. E, se possível, está molhando, né? Molhando essas placas aí, jogando água nelas, sempre que possível. No nosso caso, a gente não vai estar jogando porque a gente não tá sempre aqui na roça, às vezes a gente vai pra cidade e não fica aqui sempre. Mas, sempre que a gente pode, a gente molha, né? 15 dias após aqui, a gente vai estar voltando pra tá soltando as placas, né, uma da outra e já começar a colocar elas no lugar, né, fazer o nosso trabalho. Que não é nada assim tão complicado, né? Pelo que eu expliquei no vídeo, creio que deu para entender. Qualquer dúvida também, pessoal, vocês podem estar deixando aí nos comentários, que eu vou estar esclarecendo as dúvidas, tá bom? E é isso por hoje, né? A base é essa, você pode fazer quantas você quiser e usar da forma que quiser. Então, se inscrevam no meu canal, me sigam, tá? Ativa o sininho